Fala galera, Renato aqui, mais um programa do Geração que traz para você tudo o que você precisa saber para exteriorizar seu mundo, aquele mundinho que fica fechado ali, que não sabe para onde vai, o que está fazendo, o que acontece na vida. É isso que a gente traz aqui. Do meu lado tá a Paola. Olá pessoal, como estão? Viemos aqui para descomplicar aqueles assuntos complicados que vocês não sabem muito para onde ir. E com uma convidada muito especial, que é também uma grande amiga, Mari Rai, que ela vai contar a história dela, mas a partir de um episódio caótico. Ela teve um momento da vida dela que ela literalmente surtou, tá? Então você que está surtando, escuta a história dela e entende qual que é o caminho, a saída, que na verdade não é para fora, é para dentro. Então, Mari Rai, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, vocês dois. Muito bom estar aqui. A Mari, ela tem um caminho de autoconhecimento bem extenso, mas tudo começou realmente quando ela passou por uma situação que ela falou, basta, não dá mais. E aí foi quando ela resolveu virar essa chavinha e entrar nesses estudos profundos sobre ela mesma, né? Primeiro se conhecendo e entender um pouquinho como fazer para sair dessa situação que já estava insustentável, digamos, né? Sim. Você pode começar por aí a gente volta para a tua história. Olá, prazer, eu sou a Mari Rai, Mariana, né? Mari pros íntimos também, o povo tem preguiça de falar Mariana, tô brincando. Para situar, assim, eu sou atriz, sou comunicadora, trabalho com isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos já passou quase 20 anos, eu tô brincando. Mas faço isso desde que eu me entendo por gente, né? Então, eu sempre quis ser atriz. Quando eu era criança, tal, eu gostava muito de falar inglês também, então eu queria ser tradutora. Eu tava nesse lugar. E hoje, olhando para minha história, eu acho que eu vivi uma vida antes para começar a viver uma outra depois dos 40, né? Então aqui a gente está falando para jovens, está falando com você que está aí na flor da sua idade. Vocês não pensem que todas as dúvidas e etc. vão acontecer só nessa idade, não, porque depois chega nos 40 acontece tudo de novo. Então você não acha que se você tá com essas monte de dúvidas aí agora, com seus 20 anos, que por lugar que eu vou, faculdade eu faço, calma que nos 40 acontece tudo de novo, tá? Desconstrói tudo para construir. E aí eu entendi que a vida era meio isso. Então eu comecei indo morar fora para estudar inglês, porque eu queria ser tradutora e intérprete. Então eu terminei o colegial e fui viajar para os Estados Unidos na época do dólar 1 para 1. Que dava tudo certo, fui terminar os meus estudos de inglês. E lá, para eu treinar a língua, eu achei um curso de acting, de atuação. Então veio depois. Assim. E aí eu fui fazer esse curso na UCLA de atuação. E aí eu treinava, tá? Então quando eu voltei pro Brasil, que tudo começou com essa parte de atuação que foi. Pô, eu não ia falar, né, gente, mas a Mari Rai, para os íntimos, Mariana, ela foi uma atriz muito conhecida, tá? Eu ia falar isso depois, para vocês primeiro entenderem a partir desse momento, né, que foi decisivo na vida dela. Mas eu cresci assistindo ela em uma rede aí muito conhecida, né? Não vou citar nomes. Eu assistia muito a Mari também. Então, programas de adolescente, novela, video show, né? Então, aí alguém já vai descobrir que rede que é. Então, ela teve todo esse caminho também artístico, foi muito conhecida, colheu muitos louros aí, né? Muito reconhecimento. E teve aí um momento que isso daí não se sustentava, que eu acho que foi também um pouco do que ela vai contar da entrada do autoconhecimento. Mas voltando, né, essa história da atuação. Do caos, né? Eu só quis situar um pouquinho para vocês entenderem mais ou menos, né, para onde a gente tá indo. O contexto. O primeiro caos da minha vida foi quando meu pai morreu, quando eu tinha 11 anos. Então, meu mundo caiu. Aí sim virou um caos e esse caos se desdobrou para todos os outros caos que eu fui vivendo na minha vida até eu falar, chega, eu preciso ir resolver essas coisas, né? Então sempre vai ter na nossa vida um momento X. E é sempre ali na infância, é nessa hora da juventude e da adolescência, que é ali, né, dos nossos
0 aos 7 anos, às vezes também da nossa gestação. E essa fase dos 10 aos 15, que é quando a gente está saindo da criança para ir para um pré-adolescente, adolescente, é muito difícil. É desesperador, entendeu? Aí você chega nos 15, você acha que agora tá legal, aí piora tudo, é um monte de hormônio, e a gente começa a se confrontar demais, né? Então, pra mim, nessa época, que foi um caos da minha vida mesmo, porque eu briguei com Deus, briguei com a minha família, na minha cabeça, eu que meio que matei todo mundo. Meu pai morreu, eu não quero lidar com isso, eu não pude lidar, então eu comecei a brigar muito com a minha mãe, então aquilo virou um caos. Eu virei meio uma pessoa muito complicada. Eu comecei a me sabotar profundamente, né? Eu tinha vergonha que as pessoas pudessem me chamar de órfã. Eu fiquei uma semana sem contar na escola que meu pai tinha morrido. E o que você está trazendo é muito interessante, porque quantos adolescentes não vivem isso? Quantas pessoas novas? E eu não estou falando só da perda do pai em si, mas não, às vezes muitas separação, dentro de casa, ou a pessoa que nunca conheceu o pai ou a mãe. Aliás, o pai, desculpa, sim. né? Os pais perdem emprego. Sim, tem que mudar de escola. É complicado. E é bem nessa época também que a gente começa a sofrer bullying ou fazer bullying com as pessoas. Bater pelos dois. Exato, né? Então, assim, às vezes você tá ali, você tá de boa, aí começam a encher teu saco, e aí, para você se defender, você começa a entrar nisso. Então, uma hora que a gente se perde da gente profundamente. Tem as partes legais, a gente está se descobrindo, a hora que começa a ter um interesse, né, nos menininhos, menininhas, meninos, e vai indo, né? A gente começa a ter olhar mais para fora, para o outro, a ter uma vaidade, assim, só que a gente tá mudando, 24 horas por dia, né? É uma espinha que sai na cara, é um hormônio que surta, as meninas que têm o período, né? Os caras que a voz muda, um dia você acorda com a voz grossa, depois tá com a voz fina. Ela vai modulando, né? Ela fala fino, grosso, fino, grosso. Grosso, fino, grosso. Aí isso é o caos. Pra mim, a adolescência e o Paranauê que é o caos. A adolescência em si já é um caos. Pra mim, pelo menos a minha foi, assim... Eu tava falando que eu ia pro banheiro no intervalo chorar, porque eu não queria estar ali, eu não mudei de escola, não fazia amizade, eu não conseguia. Eram questões emocionais, psicológicas tão complexas que eu não entendia nada, mas eu não queria aquela situação. E na nossa época não tinha esse negócio de olhar para as questões mentais, né? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Ainda algumas pessoas têm esse negócio, vai pro psicólogo, mas eu não sou maluco. Que isso, aquilo. Minha mãe falava que eu falava isso. Ela quis me colocar na psicóloga quando meu pai faleceu e aí ela disse que eu não queria. Eu não me lembro, mas eu acho que minha mãe tentou fazer várias coisas para me ajudar, tal, enfim. Mas tinha medo de psicólogo. Não é tão comum assim, né? A falta de informação que a gente tinha. Pra mim, tudo que minha mãe falava era não. Então eu já comecei a falar não e era não. Então a gente entrou num embate muito grande. Então todo esse caos que eu vivi, além da minha... eu era bonitinha, então imagina, eu quando era criança, até os meus 10, eu vejo lá aquela criança linda, né? Ruivinha, maravilhosa. Ela era popular na escola. Aí muda a escola. As pernas ficam compridas. Imagina, eu era magra, com as perninhas assim, a bunda em pé, toda sadenta, com o cabelo ruivo. Imagina um monte de apelido que eu não tinha. Então eu saí de ser popular na escola. Eu continuava sendo popular porque eu dançava, eu fazia esporte, eu gostava dessas coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Mas, cara, eu era dentuça, eu tinha diastema. Então, nossa senhora, né? Eu era o bagaço da laranja, esses negócios. Então, gente, foi desesperador. Então, tudo isso moldou depois para quando eu comecei a virar mais jovem, nos meus 20, que eu fui atrás de trabalho, que aí eu fui ser atriz. Então, aquilo lá, eu já era minoria, né? Não tinha ruivos. Não tinha nem ruivos, nem muitos ruivos, nem negros, nem japoneses na TV. Era só loiro e moreno. Então, eu tinha que ser a engraçada, eu tinha que fazer uma outra coisa ali também para não lidar muito com as minhas dores, né? Eu fazia bastante comédia. Eu tenho essa coisa de alegria também já. Percebe, gente. Né? Mas todo esse caos da minha infância, adolescência, meio que moldou quem eu comecei a me tornar como jovem. E isso foi muito marcado, porque eu jogava vôlei. Eu queria jogar vôlei. Então, o esporte me ajudava a me desenvolver, assim, a sair um pouco desse lugar de precisar entrar num esquema, né? Porque até então eu estava ali estudando,
tinha o quê? 14? Dos 13, foi quando, né, logo 12, 13 anos que eu entrei para jogar vôlei. Então eu era federada de São Paulo, eu jogava no Sírio, joguei no Banespa. Então isso me dava, porque eu queria ser jogadora de vôlei mesmo. O esporte era uma coisa que me ajudou a me comunicar com as pessoas, a ter um trabalho em equipe, a entender que eu dependo do outro, que o outro depende de mim, assim, esse espírito esportivo de competição, de te impulsionar para algum lugar, sabe, que é legal, de você ir além dos seus limites também, Você sabe? podia ser uma entrada para o autoconhecimento ali, né? É uma habilidade também. Conhecer seu corpo, seus limites e... É mais ou menos, né? Porque você entra numa competitividade aí Então, que você não para, né? Se você vê aqueles atletas de alto rendimento, o negócio é punk, não é brincadeira, não. Mas você trouxe uma coisa, Mari, que é muito interessante se falar, que é o bullying. E que hoje um monte de gente sofre na escola, e na era da informação que a gente está hoje, tem um monte de coisa na internet. Nossa, né? imagina Isso. naquela época. Você então. lembra como você lidou com isso? Tipo, pô, tô sofrendo um bullying, como que eu saio dessa? Como que eu me sinto? Você lembra alguma Eu coisa nesse batia nos sentido? meninos. Eu era a Mônica, eu batia, empurrava. Imagina, eu jogava handball, jogava vôlei, eu era forte. Porque Fazia natação. o normal é a pessoa se retrair, né? Ficar no cantinho dela. A gente se retrai. Até explodir. Caramba, até explodir. Eu, quando eu sofri bullying, foi assim. Né? A minha mãe Retrair. falou que... Quando eu falei que, né, que ela me viu também dando entrevista falando disso, ela falou, mas você nunca contou pra mim? Eu nunca contei pra minha mãe. Eu chegava em casa, você não quer nem lembrar, porque era uma vida aqui, uma outra vida lá também, Quer né? saber. Então você não quer muito saber, você nem tem tempo. Minha mãe trabalhava bastante também, minha mãe era diretora de escola. Então assim, ela chegava, eu tinha que fazer as outras coisas dela, eu também já ia dormir, porque acordava cedo, enfim, né? E a gente naquele luto que não terminava nunca. E eu ainda defendia as outras meninas e os meninos que tomavam bullying também. Eu tinha uma amiga minha, cara, que ela era cheia de espinha na cara, e o apelido dela era Choquito, é óbvio, né? Aí os caras, porque não sei o que, nanana. E aí eles viram que eu também, quando chegava uma hora que eu não tava mais ligando, que eu não falava, e eles pegavam o dia, hoje era da Cris, hoje nós vamos pegar a Mari, nós vamos pegar fulano, pra encher o saco, né? E aí teve um dia que eles estavam meio massacrando a menina e ficava jogando bolinha de papel na cabeça dela e não sei o que, aí aquela situação, e eu querendo prestar atenção na aula, ela tava na minha frente. Eles ficavam jogando as coisas e eu não conseguia prestar atenção na aula, a gente tava em semana de prova, tal, não sei o que lá. Aí eu dei uma chacoalhada no menino depois, eu falei, para, que não sei o que, né, eu quero prestar atenção na aula, tal. A professora até olhou, o que tá acontecendo? Eu falei, vocês não param de jogar bolinha aqui, eu tipo, escancarava mesmo, né. E aí na hora que terminou a aula, eu fui passar, a hora que eu passei, o menino pegou e falou alguma coisa pra mim que me ofendeu de bullying. Eu olhei pra ele, tava com tanto ódio, porque eu não tinha conseguido prestar atenção na aula. Eu peguei e empurrei ele assim, eu falei assim, cala a boca, e pum. Sabe aquelas cadeiras que a mesa é junto com a cadeira? Ele segurou assim, porque eu empurrei ele. Ele segurou, ele foi com cadeira e tudo assim, pá. Nunca mais ele me Olha, eu tenho uma história muito parecida. Muito parecida, mas Nunca mais ele me encheu o conversa saco, né? É, porque isso a gente que tem um canal pra falar sobre isso, cara, isso é um problema gigantesco que traz outros vários problemas em casa. E normalmente é isso que você falou, a criança não fala, o adolescente não fala que tá sofrendo isso dentro da escola, que tem vergonha, aí fica inseguro pra caramba. Isso reflete um monte de situação dentro da vida dele, né? Mais pra frente. E hoje em É dia muito até a brabo. questão também do abuso mesmo, né? De molestação também. Não sei nem se posso falar assim dessa tem os forma, né? abusos e Então, assim, principalmente online, né? Que a pessoa se passa por outra e, enfim, você tá ali tentando descobrir alguma coisa que é normal a gente descobrir com um colega, com um primo, né? Com um amiguinho, não sei o quê, com essas primeiras paixões e tal. E aí você tá testando também, entendendo esse monte de hormônio que tá e bullying dentro de você. E você acaba, né, sendo abusado nesse lugar que tem que ter muito cuidado, né? Coisa que se fala. a gente tem que falar, a gente tem que falar mesmo pros pais. E é muito louco, porque pra mulher vão falar assim, tá, todo mundo sofre isso. Para, imagina. Também você que tava com aquela saia. Você que tava com isso aqui. Basta. Reverte a culpa. Reverte a culpa. Não existe esse negócio. Mas eu, Mariana,
Eu sou uma pessoa mais reservada. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de ser sensual, de ser sexy, lógico. Mas eu acho que tem lugares e lugares para você se vestir. É uma coisa eu sou libriana, eu gosto dessas coisas. Então eu venho aqui, eu vou usar uma certa roupa, porque eu vou me sentir confortável, eu vou estar bonita para vocês, eu vou estar apresentável, eu vou me sentir bem. Se eu for pra praia, eu vou de biquíni, eu vou de short. Eu não vou de short no templo, na igreja, entendeu? Eu não vou num jantar na casa do meu sogro, por exemplo, de shortinho. Ou no Grammy com uma roupa de tule transparente. Pois é. Mas aí ali é tapete vermelho, pode tudo. Licença, tapete vermelho pode tudo, mas enfim, sem entrar nessas questões. Mas eu acho que a gente pode tentar usar tudo que tem às nossas mãos, de criatividade, de objetos, de indumentária, de roupa, de maquiagem, de a gente poder se experimentar. Tem cada lugar, entendeu? Né? Senão vira tudo micareta. O ano inteiro é micareta. Não, agora tá no carnaval, então agora vai pra micareta. Faz o que você quiser. Aí depois você para. Porque senão a gente não entende isso também. A gente precisa se colocar um esquema, uma organização. Senão você nunca consegue conquistar nada na sua vida. A gente não caminha, né? Então, todo esse caos chegou no ponto que quando eu fui ser atriz, e aí junto com esses bullying todos, né? Pergunta, eu não tinha ninguém representado por mim. Às vezes, quando era filme americano, todos os ruivos, tudo do mal. Na época era o deles, o Pestinha lá, o Pimentinha. Deus, Pai amado. Tinha também, aí era o Cavalo de Fogo. Aí era a tocha olímpica, aí era todas essas coisas. Então eu me sentia meio... Fogueteira. Lembra do Fogueteira? Uhum. Socorro. Ai, gente. Enfim, né? Eu nem entendi o que era, eu já ficava brava. Então eu me achava feia. Porque aí, como os meninos faziam bullying, quem gostava de mim não vinha atrás de mim. Era muito louco isso. Eu ficava sozinha, então eu achava que ninguém gostava de mim. Depois eu fui ficar sabendo que não. Os meninos não tinham coragem de também chegar, porque o outro lá... E tinha um que fazia bullying comigo, porque eu gostava do outro, e aí ele fazia bullying comigo pra eu não ficar com o outro, e ele também não conseguia ficar comigo. Eu falei, nada a ver isso, cara, entendeu? Que confusão. Em que momento isso daí saiu da... Tipo, como que você virou essa chavinha aí? Agora acabou. E aí isso foi quando eu tinha 34 anos. Demorou um pouquinho. Passou um pouquinho, né? Às vezes Demorou, porque eu também não sabia, né? Na nossa época, mais pra trás, hoje em dia a gente tem muito que se fala de saúde mental, mas naquela época o que tinha eram as religiões, né? Então eu fui buscar muito em religião. A minha família era católica, o meu avô, o pai do meu pai era judeu, mas meu pai se batizou para poder casar com a minha mãe e tal. Então a minha avó era muito católica. Ela rezava, né, o terço. Eu ia na igreja. Eu adorava cantar no coral da igreja, porque acho que eu gostava de aparecer mesmo, de exibir, né? E eu achava o máximo. Eu gostava mesmo de passar sacolinha. Eu ficava vendo quanto cada um dava de contribuição. Eu gostava dessas coisas. E eu sempre fui muito artística. Então... Nessa época, quando eu vi que eu queria ser atriz, porque eu achava legal ser várias pessoas diferentes, até porque eu não sabia o que eu queria ser. E também depois eu fui ver que eu estava fugindo de mim, de entrar em contato comigo mesma. E eu acreditava, de uma certa forma, que por causa de tudo isso, dessa vida ter sido tão ruim comigo, de ter me levado meu pai, das pessoas acharem que eu era feia, e eu ainda me achar feia, e eu não consegui ser jogadora de vôlei porque eu não cresci o tanto suficiente, etc. Também eu era habilidosa, mas não tanto para ter essa altura e continuar. Então eu tive que me refazer, porque eu falei, o que eu vou ser agora que eu queria ser jogadora de vôlei, né? Aí pensei em ser tradutora e intérprete, e só que veio a atriz junto nisso daí. Com tudo isso que você foi passando pela sua vida, no que você se apoiou e quem te ajudou nisso? Foi professor, foi amigo, foi mãe, foi pai? Quem que foi? Tipo, teve alguma pessoa... Você ficou calada e teve que sustentar isso. Você foi sozinha? Como que você conseguiu? Porque antigamente a gente tinha uma questão que a gente tinha falta de informação. Hoje em dia tá tudo na internet, a gente traz todas as informações, a gente sabe de tudo. Os próprios adolescentes, eles têm informação de como procurar. Só tem uma coisa aqui em Barreira que ele tem vergonha de falar com o pai, com mãe, com um amigo. É a única questão. Hoje a gente tem informação, a gente sabe o que está acontecendo. No seu caso, você não tinha informação. Com quem, no que você se apoiou?
Como A você gente se saiu? apoiava muito nas novelas, né? Na televisão, nas revistas. Entender, assim, como é que era socializar, se relacionar. O que é estar na sociedade. Então, era um script, era até mais fácil. Se você vê as novelas do ano 2000 para trás, dá para você ver exatamente como é que as pessoas pensavam. Primeiro é bem isso daí. Você tem que ter primeiro você estuda, aí você arruma um trabalho, você casa, tem filhos, aí você se aposenta e vive a vida. Basicamente era isso. E aí, se não fizesse que você- script? Ah, mas você não vai casar? Ah, mas você não vai ter filho? Ah, não sei o que lá. Olha, a gente viveu todo esse... mas você não vai? Ah, mas isso não. Ah, mas não sei o que lá. Aí quem você pensa que você é? Então é mais fácil para vocês da geração X. Agora já, que a gente veio com o facão tirando no mato aí e tendo que trabalhar toda essa parte emocional que foi complicado. Mas eu tinha, assim, muitos bons amigos. O esporte me ajudou muito, porque o esporte me mantinha longe de pensamentos intrusivos, sabe? Eu tava ali, tinha um pessoal, a gente tinha um objetivo, a gente tinha um campeonato para jogar, eu tinha que melhorar meu saque, eu tinha que melhorar meu passe, aí a fulana ia lá, e aí todo mundo se encontrava, depois a gente, se ganhasse o jogo a gente se encontrava na balada, ganhava bebida tal, se não tinha que pagar para os outros, então tinha um outro lugar, o esporte foi o que me guiou muito, assim. Estão ouvindo aí, galera? Pratiquem esporte, isso aí salva vidas. Uma das coisas que salva a vida que a gente fala aqui nesse programa. E não é academia, né, a musculação. A musculação sim, porque Atividade física. a musculação sim, porque você é um atleta de alta performance, você precisa ter músculo e você precisa ter explosão muscular, você precisa ter força, trabalhar cardíaco, tem todas essas coisas. Então tem o pessoal do basquete, tem o handball, tem vôlei, tem futebol, atletismo, ginástica olímpica, boliche, tem tênis de mesa, tem de tudo, Queimada. gente. Queimada. Eu era Pega. Rouba a bandeira. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem. Bandeira, Google. Taco, adoro, nossa. Mãe da música. Vestes. Bolinha. Não, e tinha o que eu adorava, né? A gente já tá viajando, né? Aquele, como é que era o nome? Salada de fruta. Não, salada de... Beijo, abraço, perdimão. Beijo, abraço, Esse combinava com o amiguinho pra ele apertar na hora que chegasse a... Aí Eles não fulano sabem o que é isso. apertava assim, não era. Aí tinha passeio no bosque. Passeio no bosque, adorava. Vocês não estão entendendo nada, né? Geração X tem que procurar no Google. Essa era uma brincadeira que a gente fazia quando tinha toda a galerinha, né, junto assim, né, do condomínio, da rua, XPTO, e sempre, né, nessa idade. Brasil é o primeiro beijo. Eu gosto daquele, né, fulaninho gosta daquela lá, eu acho ela bonitinha, né, fofa, né, pra dar um beijinho, assim, selinho, né, gente, pelo amor de Deus. Então essa brincadeira era isso, né, todo mundo já ficava muito assim, excitado, né. E aí, então era beijo, abraço, aperto de mão. E o passeio. Salada E aí você, né, ia colocando assim, então tinha passeio no bosque. Como diria essa grande poeta molejão, salada mista. Salada mista. Como é que era o salada mista? Era beijo de língua. Fazia. Era beijinho. Salada mista era de beijo de língua. Ou então você mistura tudo e faz o que você quiser, né? Mas a gente não sabia. O que a gente sabia era beijar na boca. Abraço. Porque era selinho. Beijo era selinho. Tem razão, tem razão. Abraço era abraço. Aperto de mão é que você fala, eu não vou ver a cara dessa pessoa, né? Então, sei lá, hoje ela não tomou banho. Você dá um aperto de mão. Você até quer dar o selinho, mas ela não tomou banho hoje, então é aperto de mão. Mas às vezes você não tem bom. Parceiro. O passeio no bosque, você já tipo escondia um pouquinho. Aí podia dar um abracinho com um beijinho, não sei o quê. Mas era super, né, não tinha uma conotação sexual, até que a gente não tinha ideia do que eram essas coisas. Nossa, mas eu no passeio no bosque eu era tão mané que eu só passeava no bosque mesmo. Eu ia passear no bosque, eu tinha vergonha de tudo. Eu também, tinha muita vergonha, assim. Conhecimento, né? Não, Não sabia o que era, acho que era você mesmo. Mas timidez não tem a ver com autoconhecimento, né? Eu assim também. Você solta um pouquinho mais quando se conhece melhor. Mas até hoje, se eu tô afim, eu travo um pouco, eu fico meio assim. Tem um programa bom pra você. Geração... Aliás, pessoal, já clica aí embaixo aqui, ó, dá um like, e aí você manda o amiguinho que você acha que tá precisando, manda pra ele, aquele cara que ainda nunca passou no bosque, a amiguinha que nunca passou no bosque, que não sabe que é uma salada mista. Já vai e já Ó. conta, vamos brincar de beijo, abraço, aperto de mão. Mas manda pra aquele amigo legal também, pra o amiguinho mais esquisitinho não achar que você tá mandando porque ele é esquisitinho, porque aí ele vai achar que ele é um amigo legal. Então você manda pra todo mundo, porque aí não tem erro. Mas o que é esquisitinho? No planeta dele é legal, pô. Esquisitinho.
época, né? É ponto de vista, Vivi. Mas eu me achava esquisitinha. Vivi, depois se você vai olhar as suas fotos do passado, você fala, olha como eu era Eu não era tão esquisitinha, só me achava esquisitinha. E eu acho que essa maturidade, a gente vai relaxando um pouco, porque depois que você começa a pagar boleto, bem, você tem tantas outras preocupações dessa sua canela fina, que ou você vai lá e malha a porcaria da canela, entendeu? Ou você paga o seu boleto e fala assim, dane-se a minha canela. Depois, na hora que eu for ali no Salada Mista Plus, com ketchup e mostarda, eu apago a luz, entendeu? E dane-se a minha canela. Aproveitem a salada mista, porque o boleto vai chegar. Vai chegar. Mas, e se você não tiver um pouco de centramento, você não vai saber que boleto que você paga. Também que boleto que você assume também, né? Escolher, né? Porque é bem esse lugar. Então, o segundo caos foi quando eu, de uma personalidade de caos, né, totalmente desestruturada, sem uma pessoa insegura, tal. Eu sabia o que eu queria, eu tinha as minhas qualidades, mas eu fisicamente, de aparência, eu não me sentia tão bonita. Imagina, gente, na minha época, eu concorrendo com Carolina Dickmann, com Mariana Ximenes, com Débora Seco, todas nós novinhas, né, Ana Paula Tabalipa, entrava nos testes, era sempre a gente. Aí eu olhava para aquelas meninas, né, e falava, cara, e elas já eram do Rio, era de São Paulo, então tinha umas outras coisas. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu tô aqui, eu vou pela minha atuação, foda-se, né? Eu vou pela minha atuação, dane-se, né? Eu não me achava feia, mas eu achava que eu era diferente delas, eu era esquisita. Gente, eu tô lá, imagina, com Carolina Dickmann, com Mari Rain, eu me achava, às vezes as pessoas acham isso. Porque a gente tinha uma orelha, aí tinha uma bochecha, aí um braço, não sei, mas é porque essas meninas, tinham umas meninas muito bonitas, então, se você acha que só a beleza que vai ser a coisa mais importante para você conquistar alguma coisa, não é só isso. Então, eu tinha um pouco desse pensamento justamente pelo fato de que eu sofri muito desse negócio de que eu era estranha, que eu era esquisita. Você contou essa história muitas vezes pra você e você acabou acreditando nela. E contavam também, né, pra mim. Então eu ia lá e eu nunca... será que vão gostar? A gente começa a achar, sabe, começa a se arrumar pro outro, começa a fazer as coisas pelo outro e não por si também. Tá legal. Então, mas eu ficava... Sabe aquela coisa de ficar toda hora olhando no espelho? Hoje em dia a gente fica fazendo selfie, né? Então... era complicado. Dentro disso, eu tinha muita taquicardia, eu tinha ataques de pânico, crise de pânico, só que eu não sabia que chamava crise de pânico. Então, era taquicardia, uma ansiedade muito grande, também para fazer os testes, né? Então, eu estudava, só que chegava ali na hora, o coração começava a bater. Aí, se eu via alguma pessoa que eu falava, essa pessoa é melhor que eu, ou então essa pessoa já fez mais coisas, ou é mais bonita, começava a dar aquela taquicardia também, eu não conseguia me concentrar, aí metia os pés pelas mãos, ou então quando eu queria muito uma coisa também, eu já ficava com um pensamento, nossa senhora. Aí chegou no momento em que veio o caos absoluto e que a gente pode dizer que foi um momento de um surto, assim, talvez, que você tenha, que foi a virada de chave, eu falo assim, eu não aguento mais, ou você tenha passado por um momento assim de fundo do poço. Foram vários até ter esse basta. Só que quando chegou aí outro caos e outro limite que aconteceu foi quando eu me separei, que eu ia me casar e aí eu achava que eu ia ficar pro resto da minha vida com essa pessoa, com esse cara, e o relacionamento acabou. Então tudo aquilo que eu acreditava, daquilo lá, nasce, estuda, vai pro trabalho, casa, pra sempre, né? Eu tinha um que era pra sempre. A hora que esse pra sempre acabou, eu falei assim, eita, agora danou-se, porque aí virou um outro caos, porque tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu tinha planejado na minha vida, não era verdade. Então é outro caos, é outro tsunami, é terremoto, desmorona tudo. Porque eu construí minha vida em cima disso, de encontrar uma pessoa para casar, ter filho e ficar pro resto da vida, independente do que fosse. E não vai ser assim? Acabou com tudo, né? Então, o que é essa vida? Aí eu comecei a correr atrás, mas eu não tinha muita força. E eu fui metendo os pés pelas mãos, eu fui fazendo dívidas, eu fui ficando um pouco mais ansiosa, mais alterada, passando por mais um luto, né? Um luto de um relacionamento. E foi quando eu voltei para a Globo. Nesse meio tempo, eu entrei na Globo, eu sou
me tornei atriz, aí eu fiquei famosa. Então, a famosidade também, eu gostava, mas eu tinha vergonha, eu tinha medo. A Mari, inclusive, na nossa época, o que a galera, as youtubers famosas são pra galera de hoje, né? Porque hoje Era um ícone. a TV talvez não seja uma coisa tão comum pro jovem. Hoje o jovem tá mais na internet, na rede social. Sim. Então, digamos aí que ela é uma influencer com 1 milhão de seguidores. Mas tem uma galera aí da geração X, também dos millennials, que são meus fãs, a Eterna Bebel de Malhação. Um beijo pra vocês todos. Tem um assistir da Idade de Malhação. São maravilhosos. Que eu fiz um programa, né? Quem nunca viu TV, né? A Malhação era um programa que foi um dos auges da TV Globo. Então, na minha época, que foi de 2002 a 2003, a gente dava picos de Ibope mais que novela das 8. Eu adoro. Dava 45 picos. Porque os jovens e os adultos também assistiam. Sim, era pra desde... todo mundo. Eu tinha muitos idosos também que ficavam essa hora à tarde. Então, assim, outro dia, só um pop-up, tem uma menina muito fofa. Ela fez a compilação de Bebel e Daniel inteirinha, assim, a história da Bebel e do Daniel inteira até o fim, até pra justificar que Bebel não era uma mau caráter, que não tinha roubado a namorada da amiga. Eu olhei aquilo, eu fiquei tão emocionada. E em mó debate. Aí, a hora que eu entrei, comecei a falar: ela tá acreditando, você tá também falando. E aí, eu, né, do auge da psicologia, eu assim, Bebel tinha umas certas questões, assim, assada, ela se sentia assim, defendendo um pouco da personagem. Então, foi muito legal. Então, tem bastante coisa no YouTube. Se vocês derem um Google no meu nome, vocês vão ver bastante coisa. Eu fiz muita publicidade também. Então, isso daí, lidar com a fama também, com a exposição, que hoje qualquer pessoa lida com a exposição na rede social, né? Então, antes não, para sair o negócio, eles ligavam lá: você tá ficando com fulano? Eu falava: não, somos bons amigos. Desligavam. Aí saía na revista, na Caras, ou não sei lá onde, no UOL, da Contigo, né? Fulana desmente caso com sei lá quem, né? Então, tinha todo um processo. Hoje em dia, a gente, se falam alguma coisa da gente, a gente tem essa disponibilidade de abrir nossa câmera e falar assim: eu não fiz isso, de se reportar, de se posicionar. Antigamente, não. Até você destruir um jornal inteiro que vai para o Brasil todo, que era impresso, falando mal de você, nossa, aquilo lá era muito louco. Então, tinha uma coisa também que era assim, eles falavam assim, não liga não, isso não é importante, porque amanhã você já é jornal do dia anterior. Então, todo mundo esquece aquele jornal que passou e no dia seguinte são outras notícias. Só que hoje em dia, com a internet, fica tudo gravado. Então, o povo não foi caçar os tweets lá da Carla Sofia Gascon, de 4 anos atrás. Você colocou ali, tá registrado. Tá num lugar que não tem como você escapar. Isso gera muito mais ansiedade. Eu entendo porque na minha época eu tinha uma ansiedade também, eu tinha que estar sempre aparente. Eu saía da gravação, tinha um monte de fã lá na porta do Projac para tirar foto. Onde você vai na padaria, ninguém quer tirar foto com você. Mesmo hoje no supermercado eu vou, você não pode tirar uma foto? Hoje, antes era autógrafo. Hoje não, né? Eles filmam você, é uma doideira. Então tinha todo esse canto também. Então isso ia fazendo um lugar meio do tipo, quero ou não quero, é pra isso ou não quer, é pra isso ou não é pra isso que eu faço o que eu faço. E quando eu fui voltando, eu terminei esse relacionamento, então eu me joguei no trabalho. Então eu me joguei e falei, agora eu preciso voltar também, eu tinha saído da Record e tava voltando pra Globo. E tava começando a galgar de novo meu lugar na Globo. E aí juntou no mesmo dia, puxaram meu tapete no trabalho e puxaram meu tapete na questão do banco também, que me envolveram num esquema financeiro lá, que eu tava com um pouquinho de dinheiro no cheque especial, sumiram com o meu gerente, me envolveram num negócio, botaram uma dívida de juros sobre juros ali, que foi um negócio que foi uma coisa que outras pessoas depois desse mesmo banco passaram e eu fui ficar sabendo que era meio que tipo cair num golpe do próprio banco, né? Enfim. Ou seja, uma confusão, um monte de coisa. Não, mas ao mesmo tempo de todos os tempo. E eu tava gravando na Globo, tava gravando lá e eu tinha que voltar no mesmo dia para fazer peça em São Paulo. E o meu mundo caindo assim, desesperador, porque ligou a mulher me xingando, falando que
que ia me acionar na SPC, que não sei o que lá, que era... Mas me xingando assim, eu olhava assim, você trabalha pra quem? Isso tá acontecendo de verdade ou é alguém que tá fazendo uma pegadinha comigo? Eu juro pra vocês que eu achei que fosse... Mas depois eu fui no banco e era ela mesma, a mulher chupando manga, aquilo lá. Eu olhei bem na cara dela e falei assim, você não dorme à noite, né? Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando que você tá falando isso pra mim. Eu sou cliente há tantos anos, mas enfim. E eu voltei naquele dia, só pra vocês terem a noção do nível de estresse que eu tava. Porque eu recebi essa ligação antes de entrar pra gravar, a pessoa gritando comigo no telefone, e eu... Como assim? O que tá acontecendo? Cadê meu gerente? Cadê essas coisas? Eu tive que subir, entrar no estúdio pra gravar um programa de comédia, porque eu fazia Zorra Total naquela época. Pra depois eu gravar, teve uma confusão, umas coisas meio esquisitas ali que aconteceram na gravação. Aí terminou, eu fui voltar pra São Paulo, ainda recebeu uma ligação de um amigo meu, falou, Mari, o que aconteceu na gravação? Eu falei, aconteceu o quê? Não, aconteceu isso, falaram que foi você. E ainda pegaram toda uma situação e botaram a culpa em mim. Eu falei, você tá falando sério? Ele falou assim, tô falando sério. Eu falei assim, não tô acreditando nisso, cara. Eu expliquei pra ele o que aconteceu. Aí ele falou, não, tá, eu entendo. Porque aconteceu isso e tal. Eu acredito em você. Eu falei, obrigada. Eu tava passada. Eu entrei naquele avião, uns 40 minutos do Rio pra São Paulo. E esse foi a chave que eu falei assim, eu não sou atriz pra isso. Você deu Eu uma... não sou atriz pra isso. A minha vida não dá pra ser assim toda hora. Eu vou lá, faço um monte de coisa pra dar errado, para as pessoas me puxarem meu tapete, pra eu não confiar em ninguém, pra depois acontecer eu ter que catar todos os meus cacos de novo e continuar brigando com a minha mãe, e continuar brigando, não confiar nas pessoas. E eu não sei se eu tava naquele movimento, né, que você tá andando muito rápido, a alma vai, o corpo vai, sei lá o que acontece, que vácuo é esse que tem, né, dentro do avião, que eu olhei, eu falei de verdade assim, falei, Deus, ou tem uma outra forma de viver a vida, ou não vale a pena. E naquele momento eu pensei, racionalmente, eu entendi o que era, assim, porque eu não vou querer. Eu tava com 34 anos, e se de 4 em 4 anos ia ser igual, agora eu tenho que arrumar os meus cacos pra conseguir sair desse turbilhão de novo, para que daqui depois 4 anos vai acontecer tudo de novo, e eu de novo, porque não era a primeira vez. Tava acontecendo tudo igual há muito tempo, né? E era sempre esses altos e baixos, é terrível. E aí eu falei... Ou me mostra um caminho. Ou me leva. Não, ou eu vou ter que ir embora. Ou eu vou ter que ir embora. E aí eu falei assim, bom, então você me mostra, que eu falei, ó, eu te dou uma semana, me mostra porque eu não aguento mais, eu preciso arrumar isso aqui. Você tava no seu limite, assim. Total. De... E aí eu falei assim, bom, eu vou ter que começar a pensar como é que eu vou falar pra minha mãe que o meu negócio acabou. Pra ela não ficar culpada, porque imagina, já perdeu o marido, e aí a única filha também, né? Porque o que me segurava também... É uma questão muito importante de você falar, porque existem adolescentes que passam por isso também. Por questões fortes, todo mundo passa, existenciais, e que pensam besteira na hora, né? É porque não é besteira, né? É uma questão, assim, que eu entendi, é que a gente quer sair daquela situação. É limite, eu não aguento mais. E acha que a gente é a solução. Que a solução é a morte do corpo físico. E não é a morte do corpo físico, é a morte de uma mentalidade, é de um tipo de visão de vida. Porque a gente está limitado a olhar só para cá, ó. Então eu só acho que só tem esse microfone. Eu não consigo enxergar aqui. Mas eu tô vendo que tem aqui, né, outras coisas acontecendo, mas eu não consigo virar pro lado. E você acha que existe uma forma de evitar chegar nesse ponto? O que você diria para os adolescentes que hoje estão num momento assim de muito estresse, ou muita tristeza, muitas preocupações, ou enfim, de limites? O que você diria para eles, ou para aqueles que não querem chegar nesse ponto também, como uma dica, assim, ó, faz isso ou não faz isso? A gente tem que manter bons relacionamentos, principalmente com os nossos pais. Ah, mas às vezes pode ser que não dê. Então, você sempre pode ter um bom relacionamento com o professor, com amigos, sabe? Esse negócio de ficar brigando com as pessoas, ou tirando sarro, ou tentando se encaixar em alguma coisa também. É normal da gente querer fazer parte de grupos. Ter pessoas que apoiem, na rede de apoio. Uma rede de apoio, de você poder ter conversas,
né? Se você precisar ir para um psicólogo, fazer uma terapia, ir para um esporte, conversar com o seu treinador, conversar com a sua professora de balé, conversar com o seu professor de yoga ou alguma pessoa que vai te ouvir. A gente precisa se ouvir. Quando o seu amigo vier falar, ai, eu tô triste porque fulano não gosta de mim. Escuta ele, né? Escuta, não fala assim, ai, que bobagem. Ou tirar um sarro, fazer uma piada. Uma coisa que eu tenho pra minha vida, que eu tinha bastante pra minha vida desde de criança, assim, que eu também não entendia muito bem, não tinha tanta filosofia, mas eu tinha minha conexão com a natureza. Eu pensava sempre assim, eu não faço com os outros o que eu não quero que façam comigo. Então isso já é Mas, por um exemplo, ponto muito bom para você ter um discernimento do que você vai escolher. Porque hoje em dia a gente tem muitas oportunidades. a gente faz o bullying, mas não quer que façam com a gente, né? Então, por que a gente faz se a gente não quer que façam com a gente? Agora, tem uma questão, isso de falar, conversar, seja com os pais, com amigos. Hoje a gente vê, e se a gente pensar na nossa época também, adolescente, no geral, não conversa. Eles não trocam. Principalmente se for assunto sério, né? Pessoal. E aí, como os adolescentes não conseguem conversar, terem essas conversas, né? O que fazer? Qual que seria a solução? Né? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? E qual que seria o caminho aí? Eles Dá ficam uma barreirados, né? Que nem a gente falou no começo, acontece um monte de coisa, mas eles não falam. Aconteceu isso com você. Acontecia um monte de coisa na escola, bullying, esse monte de coisa, e você não falava, não abria. Eu também não falava. Isso é completamente normal. E o adolescente, ele fica numa busca incessante aí de seguir o que ele acha de exemplo. Por exemplo, você para nossa época foi um exemplo. Hoje eles querem ser youtubers, querem ser uma pessoa famosa, que acha que pega o Instagram, qualquer post vai deixar ele famoso. E aí ele acaba se dando mal e não sai desse buraco. Sabe? Entra numa frustração. Ele não fala para as e pessoas, ele não fala com o pai, não fala com o amigo, não fala. Ele simplesmente guarda para ele. Como que a gente conseguiria achar uma maneira, de repente, dele soltar isso para todo mundo? Na sua opinião, né? Na No sua que você opinião. enxerga. O que eu sinto, assim, é que as pessoas, elas estão cada vez mais em si mesmadas. E estão nos seus próprios umbigos e nos seus próprios mundos. Então, se existe conexão dentro de um grupo da família ou de amigos, eu vou chegar e eu vou olhar para você e eu vou falar, o que está acontecendo, Rê? O que está acontecendo, Paula? Então talvez seja difícil a gente falar sobre nós, mas a gente pode tentar que o outro seja estimulado a falar se a gente percebe que existe algum problema. Pode ser uma forma do adolescente resolver conversar um pouquinho. Mas ela fala uma palavra muito legal, assim, que é a conexão da família, né? É a conexão. Sim. Porque se essa pessoa tiver totalmente desconectada e ela vai pedir ajuda, ela não vai ter. Porque as pessoas estão desconectadas. Cara, a gente pode até estar vivendo na correria. Mas eu passei e eu te senti aqui que você estava meio, sei lá, com a energia meio baixinha, te senti esquisita. Eu posso chegar daqui 3 horas, eu tô correndo, ou daqui 2 dias, você fala, puta, Paula, o que estava acontecendo? Você tá bem? Porque eu tenho uma conexão com você. A gente tem que criar essa conexão. Ai, mas eu não vou falar. E hoje, E às vezes você nem antigamente... precisa falar. Se você tá conectado, você já sente que tem alguma coisa errada. Então é isso. Eu senti que tem alguma coisa diferente. Aí eu vou atrás de você, porque eu gosto de você. Eu quero seu bem-estar. Então, quando eu quero o meu bem-estar, eu tô aberto já ao bem-estar do outro. E isso tem que estar na família. Tem muita família desestruturada? Tem. Só que, o que acontece? Chega lá na escola, você vê que fulano xinga a professora, ou então não tem muita conexão, tem sempre ali umas questões de disputas. Então, tem esse lugar de muita disputa. Se você entrar para dentro e você começar a se conectar com uma coisa que está além de toda essa parte externa, que aí entra a parte da espiritualidade, você vai atrair as pessoas que vão te ajudar nesse caminho. Então, é a falta de conexão, tanto com o outro quanto com si mesmo. Então, assim, eu tenho dificuldade, o adolescente está com dificuldade de conversar, ou até mesmo um adulto, uma pessoa que está com dificuldade de fazer isso. Se conecta com uma planta. Ai, Mari, mas eu vou abraçar a árvore. Não precisa abraçar a árvore. Ninguém vai saber, né? Você vai ali na planchinha, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai esperar tirar. Você observar, pode ser um cactus que você tem na sua casa, uma violeta. Olha para a árvore, olha para o céu.
você vai voltar a se reconectar com a natureza. A gente fica muito preso dentro de casa, só olhando em tela, e isso desconecta. A gente é elemento, a gente é água, terra, ar, fogo, a gente é todos isso, éter, a gente é tudo isso. Dentro da nossa cabeça tem poeira de estrela. A gente tem um pedaço de rocha dentro da sua cabeça. Sua glândula pineal é um pedaço de rocha, igualzinho lá da montanha. Então, assim, a gente é natureza. Enquanto a gente está destruindo a natureza, por que tem muita depressão? Porque a gente está destruindo a natureza. O planeta está chorando. O planeta então, chora, a gente chora. Exatamente. Ah, mas eu não acho que é isso. Não sei. Você não achando ou não achando, É isso. não interessa, é isso. Isso é biológico, isso é neurociência, isso é... Você tem que estudar. Então, vamos dizer que a questão é... Comecei a me empolgar, né? A gente está indo já para o nosso final, porque já passamos até do nosso tempo, mas a gente provavelmente vai chamar a Mari de novo para falar muito mais sobre os assuntos que a gente não conseguiu abordar. Mas então, finalizando, eu acho que criar conexões é algo que a gente pode colocar como importante. Primeiro, essa conexão com a natureza, com a nossa própria natureza, e criar conexão com as nossas relações, né, familiares, de amizade, que podem ser os nossos apoios para quando a gente passar por alguma questão. E principalmente, criar conexão consigo mesmo. Consigo, Porque... autoconhecimento. Sabe por quê? Quando todo mundo está falando outra coisa daquilo que você está pensando, acredita em você. Acredita em você. Por isso, você pode sair na rua, senta num banco e olha para o céu, não olha para o telefone. Para de se comparar. Olha para o céu. Se você ficar olhando 5 minutos para o céu, vendo que passa avião, que passa pomba, passa passarinho, vê as nuvens passarem no céu, isso biologicamente já ativa o nosso sistema parasimpático também. E a gente volta a ter uma homeostase, dopamina, serotonina. Então, você fazer uma atividade física também vai te trazer esses hormônios, esses neurotransmissores do bem-estar. E você vai tirar esses pensamentos intrusivos, obsessivos, mas se conecta com você. Por que eu tô pensando isso? Por que eu quero isso? Por que eu tô com medo disso? Isso que essa pessoa tá falando pra mim. Tá falando sobre o meu caráter? Tá falando sobre os meus valores? Faz sentido. Quais são esses valores? Faz sentido pra mim? Tá me tirando do meu objetivo? Essa crítica me tira do meu objetivo ou tá querendo me rebaixar pra eu não conseguir? Talvez eu seja mais forte do que essa pessoa que deve estar com medo da minha força porque ela quer me rebaixar. Por que ela quer me rebaixar? Por que ela quer apagar minha luz? Até então, porque se conecta com você. Muitas vezes o que o outro te traz diz muito mais sobre ele do que sobre você. Então você vai saber melhor sobre aquilo que existe dentro de você, né? Sim. Então, Mari, a gente quer agradecer profundamente a sua presença aqui, maravilhosa. Demais, a gente vai ter que marcar outro. Vai ter que marcar. Muito obrigada. Teremos outra parte B. E a mensagem que você quer deixar para esses jovens bacanas que estão aqui assistindo podcast Geração, qual é a mensagem que você finalizaria assim para que eles possam absorver e levar para casa? Olhem para o céu, divirtam-se e nunca deixem de sonhar. Sonhem, conectem-se com o seu coração. Isso tudo que eu falei aqui no fim já é um guia para a gente se conectar com a gente. E prestem atenção nos seus sonhos dormidos também. Anotem esses seus sonhos, porque eles são seus melhores amigos. Esses aí nunca vão mentir para você. Aí você aprende a interpretar os seus sonhos e ajuda também a realizar aquilo que você quer realizar aqui, ó, nessa existência. A Mari é especialista em sonhos e no próximo episódio que ela vier, ela vai falar exatamente sobre isso. Muito bom, muito obrigado, Muito Mari. gratidão, Mari. A gente espera vocês no próximo programa e vamos seguir para si. Valeu, gratidão. E vejam os outros episódios do Geração, tem muita coisa legal. A gente fala de todas as questões que acometem essa idade aí. Personalidade, relacionamento, espiritualidade, esportes, tudo que vocês devem saber um pouquinho está no canal. Siga o Geração. Descomplicando tudo que vocês consideram complicado. Vamos lá? Segue a gente, compartilha e nos vemos no próximo episódio. No próximo episódio de Geração, essas questões
divergentes, elas não mudam. O que acontece é assim, tudo depende de como você vai cuidar disso. Lidar. Tá curtindo o Geração? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente também no Insta, TikTok e Spotify. Próxima quinta tem mais! Uma produção Simon Says Filmes.